Agora é tudo ou nada. O Flamengo precisa fazer história contra o Peñarol. Com a desvantagem de 1-0, o Flamengo precisa vencer por 2 gols para seguir vivo na Libertadores. O desafio é imenso e cada detalhe importa. Se você quer acompanhar essa jornada até o fim, se inscreve agora no canal e não perde nenhum lance. E tem mais, será que Gabigol volta ao time? E a preparação do Mengão, como tá? Foco total. Flamengo decide viajar de forma antecipada ao Uruguai para enfrentar o Peñarol. O Flamengo deu início à sua preparação para o confronto contra o Peñarol, na volta das quartas de final da Copa Libertadores. A partida está agendada para ocorrer no estádio Campeón del Siglo, em Montevideo, Uruguai, e promete ser um duelo bastante disputado. O Mengão, por sua vez, decidiu adotar uma estratégia diferenciada para esta viagem antecipada. Tradicionalmente, o mais querido realiza suas viagens para jogos fora de casa um dia antes da partida. Contudo, para o embate com o Peñarol, marcado para quinta-feira, 26, a diretoria do clube optou por um adiantamento na programação, programando a partida para terça-feira, 24. Com isso, o rubro-negro chegará à capital uruguaia com 2 dias de antecedência em relação ao duelo decisivo. É importante ressaltar que, nesta temporada, o Flamengo já havia adotado uma medida semelhante, viajando 2 dias antes para um jogo na Bolívia contra o Bolívar. Essa decisão foi tomada em virtude das condições de altitude de La Paz, que está a mais de 3.600 metros de altura. No entanto, o mesmo tipo de preocupação não é necessário em Montevideo. Após uma derrota por 1-0 no jogo de ida, o Flamengo tem um desafio pela frente. Precisa vencer o Peñarol por uma diferença de 2 gols para garantir a classificação às semifinais da Libertadores. Se a vitória for apenas por 1 gol, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Tite quebra silêncio sobre Gabigol e revela motivo de não usar o atacante do Flamengo. Gabigol não jogou mais uma vez pelo Flamengo neste domingo 22 contra o Grêmio pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Tite abriu o jogo sobre não escalar o atacante durante as partidas. O atleta, inclusive, não tem sido relacionado pelo treinador frequentemente. O técnico tem a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidades para que ele possa melhorar, evoluir e não cortar a cabeça por conta de um erro. Mas foi muito tempo que o Gabigol não teve condições físicas e clínicas. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei, ele estava assim. Nesse momento se encontra da mesma forma, disse antes de finalizar. Os treinamentos e essa condição clínica talvez seja o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, oportunidade esteve. A falta de continuidade em alta intensidade por conta dessa sequência de situações. Ele entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Isso acaba prejudicando essa sequência dele, concluiu. Gabigol com problemas de lesão. Gabigol ficou 3 jogos afastado de lesão após jogo contra o Bolívar, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O jogador retornou aos gramados no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, com o Bahia, no Maracanã. Logo depois, o atleta encarou o Vasco, também no Templo Sagrado. Durante o Clássico Carioca, no entanto, Gabigol sentiu incômodo na coxa e permaneceu de fora dos relacionados para o jogo contra o Grêmio. O atacante evoluiu no tratamento das dores e treinou normalmente neste domingo 22, no CT Ninho do Urubu, ao lado dos titulares do mais querido. Próximo jogo tem Gabigol. Agora a expectativa é que Gabigol seja relacionado novamente para um jogo do Flamengo. A próxima partida é contra o Peñarol Uru, na quinta-feira 26, pela volta das quartas de final da Libertadores. O duelo acontece às 19 horas, horário de Brasília, com transmissão do Coluna do Fla no YouTube. Campanha de Tite pelo Flamengo e frustrante no retorno. Confira. No último jogo do Flamengo, o desempenho da equipe trouxe à tona uma série de questões preocupantes, especialmente no que diz respeito ao goleiro titular. A derrota não apenas afastou o time da possibilidade de conquistar 3 pontos importantes no Campeonato Brasileiro, mas também levantou dúvidas sobre o estado emocional e técnico do goleiro. De acordo com o criador de conteúdo, falso92.besc.social, o impacto da partida vai além do resultado no placar. Ele afirma que o Flamengo não só perdeu a partida, mas pode ter comprometido a confiança do seu goleiro para competições futuras, especialmente em torneios de grande relevância, como as Copas.
O Flamengo está sob o comando do técnico Tite há mais de um ano, e apesar de algumas fases de evolução no time, os últimos desempenhos estão longe de refletir o que se esperava com a chegada do treinador. O jogo em questão, que culminou nessa derrota, revelou fragilidades não apenas no setor defensivo, mas também no emocional de alguns atletas, com destaque para o goleiro. Uma posição já naturalmente marcada pela pressão, as falhas em momentos decisivos podem ter um impacto significativo no desempenho futuro de quem defende as metas do time. Mais prejuízo. Carlinhos corre o risco de ser punido por soco na cabine do VAR após expulsão. O atacante Carlinhos foi expulso da partida contra o Grêmio neste último domingo 22, em um lance questionável, onde o árbitro apresentou o cartão vermelho direto, sem nem mesmo revisar no VAR. Ao sair de campo, o jogador deu um soco na cabine do equipamento e o árbitro Matheus Candançan relatou a atitude do atleta na súmula da partida. Assim, o camisa 22 corre o risco de ser punido pelo STJD. Expulso por conduta violenta ao desferir um tapa no rosto de Walter Kahneman fora da disputa de bola. O mesmo precisou de atendimento médico e continuou na partida. Após a expulsão, a caminho do vestiário, o jogador desferiu um soco na área de revisão do VAR, quebrando o acrílico, diz a justificativa da expulsão do centroavante na súmula. Desse modo, Carlinhos deve ser denunciado em 2 artigos. O primeiro, pelo que a arbitragem interpretou como uma agressão em Kahneman, é o de 54A. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Já o da agressão à cabine, onde fica o monitor do VAR, será no artigo 219, que fala em danificar praça de desportos, sede ou dependência da entidade de prática desportiva. Michael evolui na recuperação e é preparado para voltar no Flamengo se os Corinthians da Copa do Brasil. Atacante segue cronograma para estar à disposição no jogo de ida da semifinal, dia 2 de outubro. O Flamengo terá um reforço para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, marcado para o dia 2 de outubro. Michael teve uma evolução na recuperação e já iniciou o cronograma de preparação para voltar aos gramados neste duelo. Michael fez tratamento intensivo em 3 períodos, manhã, tarde e noite, e seguiu uma programação especial em casa, que às vezes contava com a presença de um fisioterapeuta do clube. Focado, ele apresentou uma boa evolução no tratamento e melhorou o prognóstico de retorno. O jogador já faz atividade em campo, acompanhado da fisioterapia. A rotina de recuperação deixou o departamento médico e a comissão técnica confiantes em ter o atacante como reforço na semi da Copa do Brasil. Michael é preparado para jogar sem limitações no Maracanã. Vale destacar que o jogador ficou fora da lista de inscrição nas quartas da Libertadores. Com Michael se recuperando de lesão, o Flamengo ocupou as 3 vagas com os outros reforços contratados nesta janela: Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. O atacante será inscrito caso o clube avance para a semifinal. A vaga será decidida com o Peñarol nesta quinta-feira. E aí, será que o Mengão vai conseguir essa virada histórica? Comenta aqui embaixo o seu palpite. Se inscreve no canal para não perder o pós-jogo e todas as análises. A gente vai acompanhar tudo de perto e trazer os detalhes para vocês. Valeu e até a próxima!